Bem-vindo ao canal Grande Sabedoria. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Porque Jesus ensina por parábolas. Os discípulos de Jesus, então, se aproximarão dele e lhe perguntarão: por que o Senhor ensina ao povo por meio de parábolas? E Jesus lhes respondeu: somente a vocês Deus tem dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino de Deus, e não aos outros. Pois quem tem, receberá ainda mais e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E é por isto que ensino o povo por meio de parábolas. Embora eles olhem, não conseguem ver o que eu faço. Embora eles ouçam o que eu ensino, não conseguem nem escutar nem entender o que eu falo. Portanto, acontece com eles o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas, mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas, mesmo olhando, não conseguirão ver. Isto acontece, pois o coração deste povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se voltariam para mim, e eu os curaria. Mas felizes são vocês, pois podem ver o que eu faço e ouvir o que eu ensino. Digo a verdade a vocês. Muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Jesus explica a parábola do semeador. Ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria a aceita imediatamente. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a sua fé. A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos. Algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. A parábola do trigo e do joio. Jesus depois lhes disse esta outra parábola. O reino de Deus pode ser comparado a um homem que semeou boa semente na sua terra. Mas naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, o seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Mais tarde, quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio também apareceu. Então, os servos do homem aproximaram-se dele e lhe perguntaram: o Senhor semeou boa semente em sua terra, não é verdade? Então, de onde veio este joio? E o homem lhes respondeu: foi algum inimigo que fez isto. Os servos, então, perguntaram: o Senhor quer que arranquemos o joio? E o homem respondeu: não, pois quando vocês forem arrancar o joio, poderão arrancar também o trigo.
Deixem que ambos cresçam juntos. Quando chegar a época da colheita, eu direi aos ceifeiros: apanhem primeiro o joio, amarrem-no em feixes e atirem-no ao fogo. Depois, arranquem o trigo e o levem para o celeiro. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo.